Olá, seja muito bem-vindo ao Chronicast, eu sou o Barbosa Júnior e estamos mais uma vez aqui para trazer para você um conteúdo bacana, um conteúdo legal que vale a pena você ouvir e compartilhar. E se você tem uma história bacana aí no seu bairro, na sua cidade, na sua região, anota esse telefone aí, 019 978050533, 019 978050533. Esse é o telefone aqui do Chronicast, onde você manda para mim o nome da pessoa, o contato e um breve relato da história, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, tá certo? E passo para a produção. E sendo aprovado, nós trazemos a pessoa aqui no Chronicast para poder bater um papo com a gente. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve no canal, aciona o sininho e sempre que um novo vídeo subir no canal, você já é notificado. Então não fique de fora aí das nossas novidades, tá certo? E compartilhe o nosso link, compartilhe o nosso canal, comente você aqui. Eu quero ser a tua voz. Se o poder público da sua cidade, do seu bairro não te escuta, eu quero ser a tua voz. Então me conta a tua história, tá bom? De novo, 019 978050533, tá bom? Esse é o Chronicast. E a minha convidada de hoje é um rapaz, você não tem noção da minha felicidade que eu tô aqui. Ela é campineira, tem 47 anos, estudou administração na Faculdade Integrada IPEP, é contadora há mais de 30 anos, é contadora-chefe na empresa Núcleo Gestão, Assessoria e Contabilidade, é empreendedora há 4 anos, é coach em programação neurolinguística, é formada no estudo da mente humana. Lilian Rodrigues, ela é hipnoterapeuta, só espero que ela não tente me hipnotizar aqui, já pensou o mico, eu tentando imitar um frango vai ficar feio, né? E está finalizando a formação em terapeuta sistêmica. E todas as terças-feiras ela atende ali no Instituto da Mente Humana. Então, como eu disse, ela é coach em PNL. Hoje eu converso com a Fabiana Domeneghetti. Seja bem-vinda ao Chronicast. Obrigada, viu, Spê? Primeiramente, boa tarde a todos, né? E eu queria agradecer de estar nesse bate-papo aqui com você, que é meu amigo de longa data. Muito obrigada. E é isso, eu atendo todas as terças-feiras no Instituto da Mente Humana em Jaguariúna, né? Onde quem me levou para lá, eu quero até agradecer aqui, que é o Fábio, que é o meu parceiro de vida, e a minha grande amiga, minha mentora, Lilian Rodrigues. Ou seja, o Fábio que é o culpado, né? O Fábio não é o culpado, Eu vou ele é o conversar com ele. salvador. Eu vou conversar com ele. É o culpado, sim. Ele Fábio, a gente que vai conversar depois sobre isso. ele que fez, me ajudou aqui em toda essa mudança, tenho muita gratidão a ele. E a minha mentora, que nos recebe com muito carinho, muito cuidado, dentro do instituto lá em Jaguariúna. Que bom. Mas, Fabiana, fala uma coisa: de que se trata a programação neurolinguística? O que é isso? Isso é novo? Isso já existe há muito tempo? Como é que se Não, dá a isso? PNL já existe há um bom tempo. A PNL, SP, ela é uma metodologia onde a gente utiliza para quê? Para que o indivíduo alcance a vida desejada dele, que ele comece a fazer melhores escolhas na vida, melhores decisões. Então ela é uma ferramenta, uma metodologia que a gente utiliza através do coach, através de ferramentas. Então isso é a PNL, tá? Ela começou na década de 70, através de 2 estudiosos, que foi Richard Bandler e John Grinder. Esses 2 caras, eles começaram a estudar o quê? Comportamentos de sucesso. E eles viram que pessoas que tinham comportamento de sucesso, eles tinham o mesmo padrão de comportamento. Então eles trouxeram, fizeram um estudo através de uma linguística, através de tecnologia, e eles trouxeram essa metodologia que, aplicada através de repetições, ela consegue implantar dentro da sua mente. E você começa a elevar e mudar o seu comportamento diante de várias situações. Ou Isso, é a seja, PNL. através, então, da repetição, eu acho interessante. Eu fui adestrador de cães, a gente fala sempre isso também, né? É Mas só fazer um isso. paralelo. Porque o cão, ele aprende rápido. Mas para Isso. ele guardar, tem que ter repetição, fazer várias vezes. Então, Isso. O ser humano é também a mesma tem que sistemática. virar hábitos. Virar Hábito. Por exemplo, se você quiser ter um hábito saudável, todo mundo sabe, faça atividade física, correto? Então, temos que criar esse hábito e tem que ser através do quê? Repetição. Todo dia você acordar e fazer sua caminhada, ir para academia, fazer seu pilates, correr.
Isso é um padrão de repetição. E aí o seu corpo e mente, integrando um único sistema, que somos nós, começa a ter o quê? Aquele hábito. Isso é PNL, gente. Entendi. Tem alguma coisa a ver, eu vi uma vez um filme chamado O Segredo, que fala sobre Sim. pensamento positivo. Tem alguma coisa a ver nesse universo também Tem ou tudo a não? ver. Tem tudo a ver. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles geram comportamentos em nós. Então, se você tiver um pensamento positivo, você vai ter um dia bom. Por exemplo, se você bater seu dedo mindinho na quina da cama ao acordar, você acordou com aquele dedo mindinho, deu aquele chute. Aí você já começa o quê? Xingando. Pô, não vou falar palavrão, Eita! né? Fala que coisa ruim. Aí você já vai com aquele dedo doendo. Pega seu transporte para ir para o seu trabalho. Chega lá o seu chefe, que também tem os problemas dele, as dores dele, está com a cara fechada. Você fala outro palavrão aí e vai falar assim: vou ter que aguentar esse cara o dia todo aqui. Como é que vai ser o seu dia? Ou seja, uma bola de neve, né? Isso. É sem contar que, de repente, dentro do ônibus você toma 2 ou 3 pisão, né? Justamente naquele dedinho. Exatamente. Então o segredo sim faz parte, gente. A mente positiva, ela muda o seu dia. Bacana. Fabiana, 30 anos como contadora. O que te motivou a entrar para o mundo do PNL? Eu te falei uma coisa, que o ser humano ele muda por repetição Uhum. e o maior de todos, a dor. Então assim, o ser humano ele muda por dor ou repetição. É a única coisa que leva o ser humano a mudar. E eu entrei no mundo da PNL justamente no momento de dor da minha vida. Não só daquele momento, porque eu acho que a gente vai carregando ao longo da vida muitas dores. E até aquele momento eu já tinha feito terapia, que a minha psicóloga foi uma pessoa maravilhosa, adoro ela, tenho um contato até hoje. Entrei para esse mundo da terapia antes de alguns acontecimentos da vida, mas foi na PNL, dentro de um instituto, fazendo treinamentos, olhando para mim, curando as minhas dores, que eu me encantei pela PNL. E aí eu entrei para a formação. Aí eu falei assim: bom, eu tenho uma equipe dentro do escritório, dentro da Núcleo, né? Porque a Núcleo também eu sou empreendedora lá, sou sócia junto com o Valmir. E dentro da Núcleo a gente tem a equipe que eu coordeno, né? E eu falei: eu vou ajudar essa galera lá. Eu vou ajudar aquelas meninas, porque é impressionante, você falou do segredo, que você atrai pessoas com o mesmo perfil que você dentro da sua equipe. Então, eu tenho umas meninas, eu tinha, que hoje a maioria fez treinamento lá no instituto, e eu tinha uma equipe bem emocional, porque eu entrei com o meu emocional assim, nível mor. Eu sou uma pessoa emocional, quer dizer, porque hoje eu atuo bem mais no racional, para você ver que eu mudei meu padrão de comportamento e hoje eu atuo no racional. Mas não é que eu não sinta, eu sinto. Sinto muito. Tem coisas que não tem como você não sentir. Mas é muito mais rápido o levantar. O, Sair da dor. dentro do. Eu sou ministro do Evangelho, né? Você sabe disso. Sim, Sou evangelista, sou capelão. sim, E eu acho que lidar com pessoas, ou ajudar pessoas, traz um prazer muito grande, além de ser uma das missões que Cristo nos deixou, né? Que é justamente ajudar o outro, ajudar o próximo, sim. né? E eu vejo, às vezes, as pessoas. Problemas todo mundo tem. A diferença é de como você se comporta diante do problema. Isso. Então você pode achar que você é a mosca que sentou na titica do cavalo do bandido. Fala, minha vida é uma porcaria, igual aquele desenho que tinha na ó céus, ó vida, ó azar. Isso, repetindo o quê? Sempre. Padrões, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, vou morrer assim. É, Gabriela. e você pode ajudar pessoas de uma outra forma, mostrando para elas que tem um outro lado. Acho interessante que tem um versículo na Bíblia que fala que Jesus fala assim, ó: eu disse isso para que mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. É isso. Ou seja, Jesus nunca falou que o mundo ia ser uma maravilha, é tudo bacana, tudo legal, vai dar tudo certo, é só pensar positivo. Não. Ele é sucinto. Ele fala, olha, no mundo tereis aflições. Vírgula. Mas tem de bom ânimo. Se alegrem. Eu venci o mundo. Sim. Então ele nos dá
uma esperança. Eu acho que de repente é isso que o PNL também atua na vida das pessoas. É como você disse, ou é pelo amor ou é pela dor. Mas 90% ou 99,9% é pela dor. Ninguém tenta mudar um padrão se não for por dor, né? Isso, Legal. é isso aí. E baseado nisso, Fabiana, qual a principal função de um coach em PNL? Primeiramente, eu acho que é atender o seu cliente com humildade. É você ajudar, através das suas ferramentas, transformar a vida. A vida de quem? Dele. Porque eu posso ter todas as ferramentas, eu posso atendê-lo com maestria, mas se ele não quiser fazer a mudança, não vai Tudo fazer. depende da pessoa, né? Da pessoa querer. Exatamente. Mas quando ela procura um profissional de PNL, ele já mostra uma pré-disposição para mudança. Isso, mas eles vêm, a maioria, com medo, porque mudar dói. Não é fácil. Todo o processo de mudança dói, gente, porque olhar verdadeiramente para você dói demais. Mas se você quer uma qualidade de vida que eu digo mental, gente, porque você muda em todas as áreas da sua vida. Então, assim, a partir do momento que você olha verdadeiramente para você e se liberta das suas dores, com certeza você vai ter uma vida mais leve. Que bom. E quem deve procurar, em que situação se deve procurar um profissional de programação neurolinguística? Olha, Lispe, eu acho que em qualquer situação, porque dá para trabalhar, assim, em todas as áreas da vida. Dá para trabalhar o financeiro, dá para trabalhar o conjugal, família, emocional, dá para trabalhar várias áreas, várias. Não tem só uma área. Existem pessoas que fazem o coach para atender a área financeira. Existem outras pessoas que fazem coach conjugal, eu atendo casal. Entendeu? E existem pessoas que fazem o coach para lidar com adolescente. Então, assim, dá para atender várias áreas. Não tem uma área específica. Por exemplo, eu falo assim, poxa vida, meu financeiro tá péssimo. Vou procurar um coach porque eu quero fazer um trabalho em cima do meu financeiro. Entendeu? Então, o coach dá para fazer porque é baseado em quê? Em métodos e ferramentas. Ou seja, Entendeu? tudo para poder ajudar aquela pessoa que... Porque eu acho assim, eu acho que o primeiro passo de tudo é a pessoa entender que, primeiro, eu tenho um problema. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma necessidade. Isso. E que eu sozinho não estou conseguindo solucionar. Isso. Às vezes a gente conversa com pessoas também, fala assim, mas, ô Barbosa, como que é essa... Como que eu consigo? Porque o meu problema... Acho que quando a pessoa está no olho do furacão, dentro do problema, ele não vê saída. Então, quem está de fora tem uma visão mais ampla, né, e fala, olha, você está chorando à toa, é fácil resolver. Mas é sempre assim, o problema do outro é sempre mais fácil do que o meu. Difícil é o meu. O meu é complicado, o meu não tem saída. E às vezes o meu é até mais simples do que o do outro. Mas quem geralmente está no olho do furacão, ele não tem essa percepção. Isso. Né? Então, eu acredito assim que a primeira questão para a pessoa receber ajuda é se ajudar e entender, eu tenho, pera lá, tenho dinheiro, tenho família, um bom emprego, tá tudo perfeito visualmente falando, mas espera aí, eu tenho um problema. Eu acho que de repente a pessoa é o primeiro passo, a pessoa entender que ele tem uma necessidade. Sim, esse é o primeiro passo. Ele querer enfrentar o desafio dele. Dentro da PNL a gente usa palavras significativas, tá? Então, o problema a gente utiliza como desafio. Então, você vai ver eu falando em desafio. O desafio dele, ele tem que ter... para ele conseguir alcançar o que ele quer, ele vai ter que enfrentar esse desafio. E eu quero deixar uma mensagem para eles, para todas essas pessoas. Enfrentem o seu desafio. Isso é ato de coragem, isso é ato de amor próprio. E hoje, o que falta nas pessoas é esse autocuidado, esse amor próprio com elas mesmas. Então, quando a pessoa olha verdadeiramente para ela, ela vai resgatar nela esse amor. E quando eu vi que você é cristão, eu também sou cristã, nós nos conhecemos na igreja, né, SP? Quando Jesus diz, ame ao seu próximo como a ti mesmo, é exatamente isso. Ame a si mesmo.
Faz parte de você isso. Você tem que se amar para poder amar o outro. Ninguém ama ninguém se não se ama primeiro. Então, isso é PNL, gente. Isso é se conhecer. Então, é muito legal, assim, mudou a minha vida e eu indico em todas as situações. Legal. Vou fugir um pouco do Claro. programado. O que é crença limitante? Crença limitante é algo que está dentro da gente, está lá enrustido. É algo que está, assim, implantado em você e você tem que fazer o que com essa crença? Quebrar. E quando você quebra essa crença, você se liberta, mas não é que ela não esteja mais lá, porque ela está lá, guardadinha dentro da sua mente. Em alguma situação, pode ser que ela grite, mas você vai dar conta dela, a partir do momento que você tem as ferramentas para utilizá-la, tá? Então, dentro do processo da PNL, o mais importante é você ter clareza do que você quer mudar. Quais são os pontos que você quer mudar? Então, o primeiro passo é esse. Primeiro, coragem de investir em você. Segundo, clareza de que realmente você tem um desafio aí. E terceiro, bola para frente. Siga em frente. Vai doer? Vai. Não vou mentir. Dentro lá do instituto, ninguém vende vida extraordinária. Não existe. Todos nós temos desafio. É como se a nossa vida, Espê, fosse as batidas de um coração. Tem hora que a gente vai ter ponto alto e tem outros que a gente vai ter ponto baixo. E tá tudo certo, desde que você tenha ferramentas para quê? Para não permanecer no ponto baixo. Entende? Para que você possa subir mais depressa para onde você quer estar. É isso. É, uma vez eu conversando com um amigo meu, o Eduardo, ele também se formou em coaching, PNL, e ele falou para mim uma vez: você tem que trabalhar a crença limitante. Eu falei, tá, mas tá, na prática, o que, que é isso? Ele falou, são aquelas ideias negativas que colocam na tua mente. Eu lembro de uma vez, esse fato eu conto, se minha mãe ouvir, ela vai brigar comigo. Ela teve um evento numa das igrejas, né? Inclusive o Marcos Paulo, cantor sertanejo, nosso amigo, Sim, vai estar aqui comigo mês que vem para a gente que bater um papo. delícia. Nós estávamos cantando, ele tocando violão, a gente cantando. Eu lembro que minha mãe era uma peça de teatro, até de final de ano, e ela pegou e falou assim: se você dependesse de cantar para sobreviver, você ia morrer de fome. É, crença. Pá, implantada com sucesso. Filtro. No outro ano, um outro amigo nosso, Celso, me chamou, falou: cara, vamos fazer parte da FEMUSAC, que é um festival de música sacra de Campinas, que Sim, eu envolvia a lembro. pastoral da juventude. Falei, tá, como é que funciona isso? Não, a gente vê as músicas, tal, tem um tema. Sim. Resumo da ópera. Naquele ano, nós ficamos em terceiro lugar, dentro da Arquidiocese de Campinas, E você cantando. né? Não só cantando, a letra também era minha. Então. E a letra era minha, a melodia era do Celso, né? Nós cantamos tudo, pegamos terceiro lugar, tinha uma banda e tal. E eu peguei e falei, olha, cada um fica com o troféu um dia na sua casa, depois vocês podem ficar porque eu não quero. Eu só quero ficar com ele hoje. Falei, por quê? Porque eu tenho que mostrar para uma pessoa. Eu lembro que estava tendo bingo na igreja, tá? Minha mãe estava sentada, ela, a dona Célia. Eu peguei e coloquei isso na frente dela, assim, em cima da mesa. Ela falou, o que, que é isso? Esse é o resultado da minha fome. O seu filho pegou o terceiro lugar no festival, cantando e compondo. Ela olhou assim para mim, eu catei, eu levei. Hoje eu canto em casa, canto na igreja, tudo, né? Mas eu tenho muito que agradecer aquela veinha. Aquela veinha, você não tem noção, ela é meio dura, meio casca grossa, Sim. mas tem hora que ela dá uns start pra gente poder acordar da vida. E faz parte, né? Posso dizer que o PNL é considerado uma terapia? Não. Qual Não é que é a diferença terapia. de PNL e terapia? A terapia, ela vai exigir um profissional qualificado, uma psicanalista, um psicólogo, onde ele vai fazer o quê? Ele vai analisar e trabalhar o quê? Suas dores profundas. Geralmente, o psicólogo, ele vai lá na raiz da criança
e vai trazendo isso, tá. A PNL, junto com o coach, ele trabalha através do quê? Das ferramentas. Então ela é ferramental o tempo todo. Todo o tempo eu estou usando ferramenta com as minhas coaches, entendeu? Então, assim, não é considerado uma terapia, é uma metodologia. Então, assim, tem pessoas inclusive, tem pessoas, coaches minhas, que entram e falam assim: "Ai, vim para o processo de terapia". Tá tudo bem para mim. Se ela sente que isso é uma terapia para ela, tá ótimo, mas não é. É um processo de coach. O que que trata a hipnoterapia? Tô vendo que você é hipnoterapeuta, aquele negócio do Sim. reloginho, né, você tá dormindo, tá pesado os olhos. Não. Também, é uma das práticas aí de quem utiliza para isso. Na verdade, dentro do instituto, nós utilizamos a hipnose, mais voltada à cura. Então, isso hipnoterapeuta, aí sim, nessa parte eu tenho uma parte de terapia. Por quê? Porque dentro do processo de coaching, dentro do instituto, a gente chega mais profundo, porque às vezes o nosso coach, ele chega lá falando que ele quer um processo para trabalho, mas diante das sessões você vê que o mais embaixo não está no trabalho. Está dentro de alguma coisa dele, por exemplo, numa crença limitante, está dentro da identidade dele, está dentro de algo mais profundo. E aí sim, a gente usa algumas induções para chegar nesse processo e ressignificar essa dor. E quando você ressignifica essa dor, esse paciente não, esse coach, ele vem muito mais leve, né, diante do processo. Então, assim, ele consegue olhar para ele com outros olhos, porque nós temos dentro da nossa mente consciente, SP, por exemplo, a gente consegue gravar 10 coisas, mas dentro do nosso inconsciente 1000. Então, dentro do nosso inconsciente, que é o profundo, que a gente alcança através da hipnose, é onde a gente trata as dores mais profundas. A hipnose, ela tem um local adequado, assim, uma atmosfera adequada? Porque às vezes eu vi algumas coisas na televisão, eu acredito que seja mais quando o pessoal vai até a televisão e faz aquelas coisas tudo, eu acho que é mais um espetáculo do que, Sim, existe a né. hipnose de palco e existe as hipnoses para tratamento, para cura de fobia, existe hipnose, para relaxar, existe hipnose, eh, que chama de regressão pontual, que é onde a gente volta para saber, naquele momento de dor. Existe hipnose de futuro, conhecida, hipnose de futuro, quando a gente leva o nosso coach a uma faz uma ponte de como ele quer estar lá na frente, ele se imaginar. Isso também traz muita evolução para a mente. Bacana. E terapia sistêmica? Tô vendo que você está se formando agora. É, estou estudando ainda. Terapia sistêmica, ela veio aqui para o Brasil através de Bert Helling. Bert Helling foi o precursor. E a gente, dentro do instituto, a maioria dos coaches, eles estão fazendo a formação com a nossa mentora, é uma outra mentora, que é a Aline Marçom, maravilhosa. E o que que a gente trabalha? Que a gente trabalha o campo morfogenético. Dentro da Bíblia, está escrito assim, que quando Deus falou com Abraão, ele disse: "Cuidado com o que proferás da sua boca, porque você vai atingir quantas gerações? 3 gerações". Está na Bíblia, no Antigo Testamento. E o que que a gente estuda? Que tudo a gente existe, que tudo que a gente realiza pode ter 3 gerações, que a gente está repetindo o quê? Padrões, que a gente vem trazendo algo que pode não ser nosso. E cuidado com que a partir de aqui, porque agora eu tenho a missão de cuidar do que eu vou atingir, né. A terapia sistêmica hoje, ela tem sido muito utilizada no SUS para tratamento médico, inclusive existem muitos consteladores sendo procurados diante do SUS, para quê? Para fazer a constelação principalmente de pessoas que têm tratamento de câncer. E também dentro do judiciário está sendo muito procurado consteladores sistêmicos, porque ela é uma terapia. O que que eu vou te explicar?
O campo morfogenético é energia. Nós somos todos conectados por energia. Todos somos átomos, temos átomos. O nosso coração, a energia do seu coração, ele consegue, se conectar com o meu, entendeu? Através do campo, eu consigo sentir a emoção daquele meu paciente, daquele meu cliente que está ali. É vivendo para entender. Gente, é lindo, cura. Eu fiz uma constelação minha e eu vi coisas acontecerem, assim, que de verdade, eu precisava, igual São Tomé, como dizem, precisa ver para crer, e eu acho que eu precisava crer, assim, para entender um pouco a constelação. É lindo e vale a pena viver uma constelação. Existe uma máxima que diz assim, que existe mais coisas entre o céu e a terra do que prevê a nossa vã filosofia. Exatamente. Então, quer dizer, existe muita coisa nesse plano, no plano espiritual e no plano material, que a mente humana consegue entender e absorver. Claro, é muito mais fácil eu ir como a banda toca, ir na maré com todo mundo, vamos levando assim, tá de Deixa boa, a tá vida me legal, levar. deixa a vida me levar, tá legal assim, do que de repente eu assumir um local, um lugar nessa sociedade, seja ela material, espiritual, né, que aí requer também responsabilidades, né? Quanto Sim. mais responsabilidades você tem, né, mais coisas você vai ter que você tem mais para oferecer para as pessoas, né? A gente vê muito isso. Eu, nas minhas pregações, às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas tem pessoas que conseguem ver e vai no cerne, ver que a pessoa tá. Existe uma programação para isso. Se eu estou falando algo que eu vejo que a pessoa se emociona, que a pessoa chora, opa, é aí que eu tenho que bater. É aí que eu tenho que forçar, que eu vou conseguir dela, tá? Uma resposta maior, onde eu vou atingir mais pessoas. Então eu digo assim, é muito complicado você trabalhar com o sentimento das pessoas, porque você pode ajudar, mas você também pode destruir. Por isso que você tem que pensar muito bem o que você fala. Palavra tem poder. Isso, exatamente isso. Tá. Quanto tempo se precisa para se tornar um coach em PNL? Quanto tempo de estudo? Tem um prazo? Olha, geralmente uma formação, ela dura em torno, uma formação boa, de 6 meses até um pouco mais, a 1 ano. Mas verdadeiramente, eu vou deixar minha dica, eu tenho não sei se você vê meu Insta, mas eu sempre coloco dica da Fabi. E às vezes eu faço uns reels, coloco alguma coisa lá. Vou deixar uma dica para quem quer ser coach. Primeiro, cure você. Olhe para você verdadeiramente, cure suas dores profundas, porque a sua dor vai sentar na sua frente. É o primeiro passo para você se tornar um coach em PNL. Agora também existe, SP, formações só de coaching, né? Existem formações, não é o caso lá do instituto, que lá existe a formação que a Lilian dá, que é a formação coach com ênfase em PNL, onde nós aprendemos todas as técnicas de coaching baseado na PNL, na programação neurolinguística. Então, assim, não são todos os lugares que fazem formação de coach baseado com ênfase em PNL. O meu sócio mesmo, ele é coach, mas ele não tem ênfase em PNL. Então, existe formações que não têm a PNL. Então, assim, é isso. Primeiro passo, cuide de você. Esse é o primeiro passo. Depois você procure a formação. Coach. Essa palavra coach significa treinador. É isso mesmo? Assim, a grosso modo? Não, não é. Eu acho que o coaching, ele é alguém que vai te dar as ferramentas, alguém que está ali para te ajudar. Porque existe o treinador comportamental, mas existe uma formação específica para isso, de ser treinador. Quem é o treinador? O treinador é aquele que vai fazer o quê? Em grupo. Não, o coach pode fazer também treinamento em grupo, que a gente fala, mas o treinador é aquele que vai abrir para mais pessoas, que vai fazer palestras, entendeu? Ele tem que fazer uma formação a mais. Dentro do mundo do desenvolvimento humano, você tem que estar sempre mesclando aí, procurando, a gente brinca lá dentro do instituto alimentando a fogueira,
Vamos alimentar a fogueira, vamos alimentar a fogueira. E como se alimenta a fogueira? Lendo um livro, participando de palestras, vendo podcasts, tudo a respeito do assunto. Então, assim, você vai buscar coisas que vai te motivar a melhorar você. Tá, vamos agora fazer uma pergunta para você, mas um pouco mais áspera. Achou que ia ser fácil, né? Tá bom. Nesse tempo em que você está atuando como coach, qual foi a situação mais difícil com que você se deparou? Verdadeiramente nenhuma. E vou te explicar por quê. Porque é exatamente isso que eu acabei de te falar. Antes de eu assumir essa minha missão, eu curei todas as minhas dores. E eu não tenho vergonha, gente, porque não é porque eu sou coach, porque eu estudo, que eu vou atrás, busco isso, que eu não preciso de ajuda. Se eu precisar de ajuda, eu vou levantar minha mão, vou procurar um coach e vou usar a metodologia comigo e sendo assistida por uma outra pessoa, porque ninguém se ajuda sozinho. Eu ia Ninguém. perguntar agora. Ninguém se né? ajuda sozinho. Você precisa ter a humildade de levantar a sua mão e buscar ajuda. Então é isso. Então, assim, dentro da minha sessão, eu não tive nenhum desafio, porque a gente só atende quando a gente está curado. Por quê? Porque verdadeiramente, Spê, a minha dor sentou na minha frente. E senta em todas as sessões. Ou Então, seja, Super-Homem e Mulher Maravilha só nos filmes e nos quadrinhos, né? não, você pode ser um super-homem e uma mulher maravilha. Só fazer a posição que você traz a posição do poder para alguma situação que você queira usar. Eu digo assim, ninguém, como você disse, ninguém se ajuda sozinho. Não, A eu gente não vive entendi. no mundo isolado. Não, não vive. Essa é a realidade. Então, sempre você. É interessante, a Bíblia, quando Jesus manda os discípulos irem pregar o evangelho, ele manda de 2 em 2. Né? Por quê? Porque se um cair, o outro O ajuda a outro levantar. levanta. Né? Então, ele sempre fala: olha, vão de 2, não vai sozinho, um dá força para o outro, um ajuda o outro, porque o ser humano ele não é uma ilha. Ele nasceu, Deus, É quando cria isso. o homem, ele vê a necessidade lá no Éden. O homem tinha tudo na vida. O homem tinha o jardim, tinha o que comer, Exatamente. estava numa boa, não tinha problema. E a partir daí falou assim: tá, mas eu vejo que ele está sozinho. Ele não tem um da mesma espécie, né? E aí a Bíblia vai nos dizer que Deus faz cair um pesado sono sobre Adão, tira das suas costelas e faz a sua companheira. Sim. Ou seja, a partir daí o homem não é mais uma ilha. Ele nasceu para viver e conviver em sociedade, em grupo. E dentro deste grupo, você tem as pessoas que se destacam, né, aquelas que não se destacam tanto, ou de maneira positiva ou de maneira negativa. E o PNL é justamente de fazer você entender a tua posição neste grupo, é isso? Sim, e tá tudo bem. Tem pessoas que são mais introspectiva, tem pessoas que gostam de falar mais, tem pessoas que são mais divertidas, outras mais retraídas, e tá tudo bem. Você começa a entender como você é. Quem é a Fabiana verdadeiramente? O que ela quer para ela, né? Respeita quem você é. Você passa a se respeitar da maneira que você é. Você não tá aqui para provar nada para ninguém, entende? Por exemplo, a gente fala assim, a gente até brinca muitas vezes, porque as pessoas podem parecer até que a gente é egoísta, mas a gente não é egoísta, tá? Mas muitas vezes eu pergunto assim para várias mães: quem é a pessoa mais importante da sua vida? Até para um pai vai responder. Por que você me responderia, Spê? Cara, a princípio os filhos. É a Exato. primeira coisa que vem na mente, não, meus Isso é filhos. normal. Todo pai e mãe vai responder isso. Aí eu falo assim para você: a pessoa mais importante da sua vida é você. E você vai falar: "Como assim? Eu sou a pessoa mais importante da minha". Você tá louca, Fabi. Não, cara, olhe verdadeiramente para você, porque a gente só consegue dar o melhor de nós quando a gente olha pra gente.
e isso muda o todo. Depois que eu comecei a fazer a PNL, entrar para o mundo do desenvolvimento humano, a minha vida com os meus filhos mudaram, a minha vida com a minha família mudou. Tudo, a minha vida dentro da o posicionamento que eu tenho dentro da minha empresa hoje é outro. Então você vai mudando o todo. É impressionante. Eu achei interessante essa sua frase. A pessoa mais importante é você. Eu lembro que há muito tempo atrás eu estava fazendo estágio numa, numa empresa de treinamentos, e o treinamento em questão, né, na área de trânsito e tal, era justamente sobre transporte de emergência. E quem estava dando a palestra, o ensino, né, era um bombeiro, Sim, né, era um sargento do corpo de bombeiro, que fez parte da primeira equipe que foi para Detroit fazer curso de resgate, sim. né. E ele fez justamente essa pergunta: "Você chegou lá, tem um acidente, você é o socorrista, tal, você chegou, tá lá. Qual a pessoa mais importante desse cenário?" O cara, a vítima. Falou: "Não, é você. Porque você é quem vai cuidar dela. Ela já tá lá, já tá naquela situação. Então você Exatamente. tem que tomar cuidado." Você fala: "Não chega de qualquer jeito." Aí ele conta uma história até que teve logo quando eles vieram de Detroit, quando teve a primeira ocorrência, o pessoal não esperou, simplesmente o cara foi lá desesperado para ajudar, já abriu a porta da viatura. Desde no que ele desceu, eles escutaram uma freada e uma batida. Não tinha mais uma vítima, tinha 2, dentre elas um bombeiro, né. Então eu falo: "Olha, cuidado, chega devagar, chega com calma, não adianta correria, não adianta desespero. Você tem que ser a pessoa mais calma, mais tranquila, mais centrada A mais serena. para resolver. Se você entrar na pilha e deixar fluir, você não vai ajudar, você vai aumentar o problema em vez de sanar." Então eu você falou, eu lembrei E é isso. desse desse Eu desse a episódio e é verdade. e é verdade, porque imagina um médico, se ele não for a pessoa mais importante dentro de uma sala de cirurgia. A cirurgia não acontece. Exatamente. E isso é para todas as áreas da nossa vida. Então, a partir do momento que você olha para você verdadeiramente e que você entende que você é a pessoa mais importante da sua vida, isso não é egoísmo, gente, isso é ato de amor. Amor contigo e com os outros. Que a partir daí você consegue, é o que você falou, amar ao próximo como A ti a ti mesmo. mesmo. Tá, se você não entender o que é se amar, como você vai amar o outro? Se você É não ama nem a você, como isso. é que você vai amar o outro? É isso. Só que a maioria de nós, a maioria, o que que faz? Dar mais do que aprende a receber. Então as pessoas, num total, elas aprendem o quê? Que ela tem que ser a boazinha, que ela tem que ser a comportada ou o comportado, que ela tem que ser o bom filho, a boa filha. E isso está implantado em nós, que a gente tem que amar os nossos filhos, que a gente tem que amar nossa esposa, e esquece de quem? De nós mesmos. Gente, isso muda vida, porque muda comportamento. É interessante porque você aprende, a sociedade te ensina isso, às vezes vem bem lá na raiz familiar, de que você tem que ajudar, fazer o bem, sem olhar para quem e sem desejar nada em Isso. troca. Então eu acho que é complicado, porque eu vivo isso na pele. Às vezes as pessoas te olham, é mais ou menos assim: "Cara, eu tenho uma alma. Você, Evangelista Barbosa, enquanto ministro do evangelho, você tem a responsabilidade de cuidar da minha alma. E a alma do Evangelista Barbosa, quem que cuida?" Você Pois é. entendeu? Como é que eu posso cuidar do outro? Porque é muito assim, sabe? "Ah, você falou, você matou fulano. Você matou a alma do fulano." Tá, mas e a minha? "Ah, mas você é ministro do evangelho, o problema é teu, você tem que ter estrutura", né. Então, às vezes, eu vejo que dentro desse universo que a gente está Mas a alma do conversando, outro não é responsabilidade sua. é responsabilidade do outro. Isso, porque a PNL ela é muito clara nisso. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Eu vou te dar as ferramentas, mas você vai utilizar se você quiser. Se não Se quiser, você não quiser,
não vai ocorrer mudança. Eu me sinto mal coaching por Hum. isso? Não. Entende? A mudança vem de dentro para fora. Então, E nunca de assim, fora para dentro, né? você nunca vai cuidar da alma do outro. A alma dele é dele, não é sua. Ou seja, a primeira responsabilidade para comigo é minha, Primeira e única. né. Tá. Essa é a sua responsabilidade. Você pode sim ajudar, fazer a sua missão, mas se o outro só vai quem tem que cuidar da alma do outro é ele, a vida é única. Eu sempre penso assim, Espê, isso eu não aprendi em nenhum lugar, isso é a Fabiana, tá. Deus é tão amoroso e bondoso que ele me deu uma única vida, a minha, e depois proferiu os meus filhos, claro. Claro que eu vou amar e conduzir os meus filhos e depois vou deixá-los voar. Mas Deus me deu uma única vida, então eu tenho que ser grata a Ele por isso. Então, de que vida que eu tenho que cuidar? Da minha, primeiramente. E quando eu comecei a ir para o mundo do desenvolvimento humano, isso bateu muito forte e bate todos os dias dentro de mim. Todos os dias eu penso: gratidão, Deus, pela única vida que me deste. Eu vou cuidar dela, vou honrar por essa vida. Gratidão aos meus pais também por isso. Sou muito grata e honro eles por isso todos os dias. Então é isso. Então, Deus te deu uma única vida, cuide dela. Primeira pessoa que você tem que amar, cuidar, zelar é você mesmo. As outras você vai dar ferramentas, vai cumprir sua missão de vida, sendo ministro da palavra, levando um conselho. Agora, você leva o conselho. Se ele vai fazer, quem vai fazer? Ele, você levou o que você tinha que levar, mas ele vai executar se ele quiser, que a vida é dele. É o que eu digo, ninguém é obrigado a nada nesse mundo. Exato. Nem entregar o dinheiro pro bandido quando ele vem te assaltar. Exatamente. Ah, Mas aí você vai ter você fez a sua escolha, você não entrega, você vai ter consequência disso. A escolha é sua. se ele quiser. Se ele não quiser também, ele sai chutando pedra, não me deu dinheiro, vai embora. Mas aí é outro assunto, uma outra conversa. A gente estava vindo para cá e você fez uma pergunta para mim interessante, estava matutando nela ainda. Como você chegou aqui? Eu falo para as pessoas, elas acham que é brincadeira minha. Eu falo, eu sou tímido. Eu sou uma pessoa que, às vezes, você. Ah, mas o Barbosa fala para os cotovelos. Mas, cara, é uma forma de eu não me retrair. Se eu começo a ficar muito quietinho, muito calado, as pessoas falam: o que está acontecendo? Ah, o GR mesmo, ele falou assim: você tá bem? Tô bem. Não, você não tá bem. Oxe, tô bem? Não, você tá calado. Oh, pronto, se eu falo, você reclama, se eu fico quieto, você reclama, resolve o que você quer, meu filho? Né? E é assim. E eu acho que esse mundo de apresentação, fazer locução, mestre de cerimônias, ele acabou quebrando esse paradigma que eu morria de medo de ficar Exatamente. ser aquele cara que ficava no canto, isolado, com um monte de trauma. Eu falei, quer saber? Eu conto que a primeira locução que eu fiz na vida, eu me senti uma ilha, né? Era um Barbosa cercado de laranja por todos os lados. Sim. Tinha um senhor chamado Lindolfo, eu morava no Jardim São Vicente, e ele vendia verdura. E meu pai falou, olha, você precisa trabalhar, ajudar, tal, você vai trabalhar com ele. Então ele ia falando, aquela caminhonetinha com a corneta. Hoje a molecada não vê mais isso, hoje eles vão Não. lá no Varejão. varejão, no mercado, mas nessa época tinha, né? Sim. A pessoa que passava vendendo verdura, aquela corneta e tal. E a pessoa que falava na corneta o tempo todo. E teve um dia que eu ficava lá atrás, na carroceria, né? E ele falou, o seu Lindolfo falou assim, cara, não tô bom da voz hoje. Tô, pega e fala. Fala o quê? Não, vai falando o que tem aqui, o que nós tem para vender, tá? Aí eu via, né, o que ele falava, eu fui tipo que imitando ele, fui falando e deu certo. Não porque eu era bom, porque todo mundo queria ver quem que era a criança que eu tinha 12 para 13 anos. Que estava ali Então, trabalhando, quem é né? essa criança que tá falando, né? E tá falando assim, então eles iam mais para ver quem que era. Ele acabava comprando, né? Aí acabei pegando gosto por tal do microfone. Aí eu lembro que teve uma festa da comunidade que precisava divulgar. Conseguiram lá um caminhão, uma central sindical, só que não tinha quem falava, não tinha material gravado, né?
O Celso estava comigo no dia. Aí falou assim: olha, não cabe todo mundo na cabine. O Celso falou: eu vou lá na cabine e você fica aqui no meio das duas caixas, que as caixas tinham som dos dois lados. Lembro. E eu no meio da carroceria do caminhão. Microfone na mão, você vai anunciando a festa. Aí vai, anuncia daqui, anuncia dali, passando nos bairros, e falando. Teve uma hora que eu me incomodei só de falar. O negócio tem que ser um pouco diferente para chamar atenção. E brincando, na época o Lula estava em alta, presidente do sindicato, Sim. né? Não deu outra. Imitei o cara falando, anunciando a festa. Falei, vou arrumar confusão com o pessoal do caminhão. Quando acabou, que eu desci, os caras simplesmente estavam vermelhos, tanto rir. O cara falou, cara, da onde você tirou essa ideia? Falei, por quê? Isso porque você é tímido. Porque eu sou tímido. Mas isso é muito legal, porque fez você sair do quê? Da sua zona de conforto. E pra gente mudar, a gente tem que sair dela. E com certeza, isso foi um desafio para você. Lá, garoto, como assim vou pegar o microfone? Entendeu? Então, isso fez você sair da sua zona de conforto. E é exatamente isso que a PNL trabalha. Faz você sair da sua zona de conforto e fazer suas mudanças. E essas mudanças, ela vai assim, alavancar a sua vida nas tomadas de decisões que você deve ter. É muito louco. Como diz a minha mentora, que ela brinca que ela tem linguajar de traficante, o bagulho é louco. É mais ou menos isso. Então, assim, e você implantando na sua vida é maravilhoso, porque é muito bom. Não é legal você estar fazendo esse trabalho aqui? Quanta gente você vai trazer? Quantas coisas boas você vai estar divulgando diante da mídia? Muita coisa legal, diante dessa tecnologia, onde hoje a gente vê um peso grande de coisas ruins, um peso grande de coisas boas. Então, isso é muito legal, você está fazendo esse trabalho. E você sabe que isso é um desafio para você, porque você é um cara introvertido, querendo ou não. Não parece, né? A sua casca diz um pouco mais que isso, mas é muito legal, porque isso tirou você da sua zona de conforto. Isso é muito bom. Bacana, né? O que significa PNL para Fabiana? Não para coach, mas para Fabiana. Para Fabiana, PNL. Pode falar várias coisas, né? Vamos lá. PNL para mim significa mudança. PNL significa transformação, possibilidades, decisões assertivas. PNL significa vida leve. É isso que eu sinto hoje. Leveza. E isso eu acho que é muito nítido para muitos que me conheceram, né? A maioria das pessoas que me conhecem fala assim: "Nossa, o que aconteceu com você? Você tá tão bem". Gente, hoje assim, eu falo que eu encontrei a paz verdadeira dentro de mim. Então assim, tem muitas coisas que eu já falo: "Isso é muito pequeno para discutir", né? Não tem porquê. Às vezes eu consigo observar através do comportamento do outro, porque o nosso corpo grita e fala a todo momento. Então eu consigo ver através do corpo do outro, né, falar assim: "Ai, não vou discutir por isso, porque ele não está em sã consciência agora, deixa pra lá, quando passar a gente resolve o caso". Isso é muito legal, muito legal. Então é isso que a PNL significa para mim. E qual conselho você daria para uma pessoa que tem como objetivo se tornar um coach em PNL? Primeiro conselho foi aquilo que eu te falei lá atrás: cure as suas dores. Primeiro conselho. Porque para você atender alguém em qualquer área da vida, você precisa estar curado. Segundo, eu vou te indicar, busque a formação lá no nosso instituto da mente humana em Jaguariúna. A formação é top, a Lilian é maravilhosa e vale muito a pena, porque eu sei que lá você vai aprender mesmo. Terceiro, não pare por aí. Busque uma mentoria, faça novas formações. O coach PNL é ótimo, é maravilhoso, vale muito a pena, mas não pare, alimente sua fogueira sempre. Essa é a minha dica. Então busque aquilo que você quer ter como missão ou como trabalho. Muita gente tem isso como um ganha-pão. Eu tenho um escritório de contabilidade para salões de beleza e barbearias em Campinas e região que você sabe, mas eu tenho isso como missão de vida. Porque quando eu comecei a aplicar através da formação, onde a gente tinha que fazer aplicações, por isso que eu estou falando que lá é bom, porque a gente aplica, leva trabalho. Então eu comecei a aplicar em uma das minhas colegas de trabalho do escritório e vi que aquilo dava certo.
Falei: "Cara, eu mudei minha vida, eu vou mudar a vida de alguém". Então eu levo isso como missão, missão de transformar vidas. Então isso é minha missão. E eu toda terça-feira eu atendo a tarde toda até à noite lá no instituto em Jaguariúna. Eu amo essa minha missão, isso é missão de vida. Eu tive isso como para mim e não troco, não deixo para trás, vou estar sempre aí fazendo o meu trabalho, seja voluntário, seja lá dentro do instituto, mas eu vou fazer. E é isso, Spê. Então a pessoa tem que estar, em primeiro lugar, curada e buscar verdadeiramente aquilo que ela quer, né? E não deixar morrer, alimentar sempre a fogueira. Porque se você fizer o coach, gente, todo tempo tem técnicas novas. Começou lá atrás, na década de 70, mas hoje evoluiu muito. E com a tecnologia vem evoluindo cada vez mais. Então a gente tem que estar sempre buscando, sempre alimentando. Não deixar morrer isso que vive dentro de nós. Tá certo. Bom, eu tive aqui conversando então com a coach em PNL, Fabiana Domeneghetti, minha amiga. Que Deus abençoe sua vida. Manda um abraço pro Fábio, apesar da brincadeira. Para as crianças, eu sei que a Mariana vai brincar comigo, tá? Mas manda um abraço para as crianças. Mando, A claro. gente vai ser sempre criança, não adianta, né? E que Deus abençoe muito sua vida, te ilumine bastante nesse seu Amém. trabalho, tá? E sempre que precisar, tá? Os microfones do Chronicast estão abertos para vocês. Precisa de alguma coisa, conversa com a gente traz a pessoa, vamos conversar também e vamos ajudar o maior número de pessoas possíveis. Tá Gratidão, bom? viu? E se você, olha só, tem uma história bacana no seu bairro, na sua cidade, aí na sua região, anota esse telefone: 019 978050533, 19 978050533. Manda o nome da pessoa, o contato, um breve relato daí do trabalho dessa pessoa. Nós vamos entrar em contato com ele e, se for aprovado pela produção, nós trazemos a pessoa aqui no Chronicast para a gente bater um papo, tá bom? Eu quero ser a tua voz. Se ninguém te escuta, vem para cá que a gente ouve você, tá certo? E vamos estar fazendo você chegar aí até o mais longe possível. Mas para isso, eu preciso que você se inscreva no canal. Ainda não se inscreveu? Corre lá, vale a pena ver. Já tem alguns vídeos lá já prontos, já de outros episódios que a gente gravou aqui. Se inscreva no canal, acione o sininho para você ser notificado sempre que um novo vídeo subir lá no nosso canal, tá certo? Compartilhe, deixe seu joinha, compartilhe, comente os nossos episódios, a nossa matéria, o nosso bate-papo aqui. Eu também quero ouvir você, tá bom? Então deixa lá tudo bonitinho, eu espero você lá. Desde já, mais uma vez, Fabiana, meu muito obrigado para você e muito obrigado para você que tem acompanhado o Chronicast. Muito obrigado, um forte abraço, esteja sempre com Deus. Prontíssimo.